O governo brasileiro deve manter uma relação normal com os Estados Unidos após a vitória de Donald Trump na corrida eleitoral americana. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Pedro, para o presidente Lula, a vitória do republicano acende uma espécie de um sinal de alerta para 2026. É assim que está sendo avaliado por aí, né? Bom dia para você. Exatamente, bom dia para você também, Júnior, Kátia, e para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quinta-feira. Essa é a avaliação do presidente Lula e também de muitas pessoas próximas a ele que estão integrando o governo federal. Esse sinal de alerta vai muito em função da polarização aqui no Brasil, né? A gente tem as eleições de 2026 sendo muito faladas, mesmo que ainda falte muito tempo, e por um lado você tem essa possível tentativa de reeleição que o presidente Lula deve fazer em 2026, ainda não há um nome para substituí-lo, e por outro lado você tem aquela incerteza, né, sobre quem será o nome da oposição, se Jair Bolsonaro conseguirá de fato se tornar novamente elegível, ele que é condenado ele tem duas condenações no Tribunal Superior Eleitoral, está mantido inelegível até 2030, ou se a direita, né, ou a oposição terá um outro nome forte para concorrer em 2026. Então, por hora, essa é a incerteza. Ontem, durante todo o dia, né, as pessoas ligadas ao governo Lula e também mais próximas ali ao Palácio do Planalto reconheceram que Trump chega com muita força, né, agora que não só chegou ao poder, mas também chega ao poder com apoio mais firme, né, com mais representantes tanto no Congresso quanto também na Suprema Corte, que agora são mais conservadores do que quando ele teve o seu primeiro mandato à frente da presidência dos Estados Unidos, e os aliados estão preocupados justamente com esse avanço, né, que a direita vai fazer nos Estados Unidos e como isso pode impulsionar a oposição aqui no Brasil. Uma das pessoas que chegou a verbalizar isso ontem durante o dia foi a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, que inclusive adotou um tom mais duro, né, demonstrou uma certa preocupação com essa polarização. Ela disse que o governo precisa se preparar para enfrentar isso lá na frente e dar respostas concretas às necessidades do povo. Só que antes de 2026, a gente ainda tem que pensar como é que vai ser essa relação do Brasil com os Estados Unidos, visto que, né, o Trump é uma pessoa que não tem a maior das simpatias do presidente Lula e vice-versa também, né? Nunca houve essa relação entre os dois presidentes. Ontem, o presidente Lula, ele concedeu uma entrevista ao senador Jorge Cajuru e à senadora Leila do Vôlei para um programa de TV. E ele foi questionado sobre essa relação com o presidente Trump e disse que vai tentar manter ali uma relação civilizada com o novo presidente dos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que disse o presidente Lula. Eu não vou pensar o que pode acontecer de pior com a eleição de um presidente de um outro país. Eu não conheço pessoalmente o Trump. Eu conheço o Trump de ouvir dizer, de ler matéria dele, de ver ele na televisão, mas eu espero que a convivência seja a convivência civilizada que eu já tive com Bush, que era do Partido Republicano, que eu já tive com Obama, que eu já tive com Biden. Essa é a relação que eu quero estabelecer, uma relação entre dois chefes de Estado, cada um representa o seu país, cada um tem interesses próprios nacionais. E eu espero que o Trump, veja, primeiro eu respeito muito as pessoas que são eleitas com o resultado democrático. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ponto. Portanto, eu respeito o fato dele ter sido eleito pelo povo americano. Eu espero que ele tenha preocupação de trabalhar para que o mundo tenha paz. Eu espero que ele trabalhe para melhorar a vida do povo americano, que foi para isso que ele foi eleito, foi para isso que ele foi candidato. Eu espero que a relação com o Brasil seja uma relação civilizada. Quando a gente tiver assunto para conversar, se conversa por telefone, se marca, sabe? Eu espero que seja essa relação. Lembrando que a relação de Brasil e Estados Unidos ainda deve ter mais um episódio, né, marcante neste ano, porque até o momento está confirmada a presença do presidente Joe Biden na cúpula do G20 que acontece no Rio de Janeiro ainda neste mês de novembro.